rodada começou com Flamengo e Palmeiras, né, sendo o jogo antecipado, justamente porque as duas equipes jogaram pela Copa do Brasil nesse fim de semana que foi realizada a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E os dois empataram em 0x0, né, aquele jogo que foi um bom jogo, apesar do 0x0. Primeiro encontro deles depois da final da Libertadores. A gente já comentou antes, na época que aconteceu o jogo, faz aí 1 ou 2 semanas, né? 2 semanas. E não vamos comentar mais, até porque foi 0x0 também, um ponto para cada um e segue a vida. O América Mineiro ganhou de 1x0 do Atlético Paranaense nesse sábado, em meio aí a Libertadores, né? O América que tropeçou, foi derrotado o jogo que ele tinha que vencer na terceira rodada. Para mim, ele vai ser eliminado da Libertadores, agora é tentar classificar para o Sul-Americano. O Atlético Paranaense, que é o atual campeão da Sul-Americana, inclusive, né? Tá mais tranquilo no grupo dele, mas foi derrotado, uma vitória importante para o América Mineiro, e não pode, né, abrir mão do Campeonato Brasileiro porque não tem elenco para jogar tantas competições. O mesmo vale para o Atlético Paranaense também. Mas tá aí, o América levou a melhor jogando em casa. Quem não conseguiu ganhar jogando em casa foi o Ceará. Está muito bem na Copa Sul-Americana, 100% de aproveitamento. No Campeonato Brasileiro estreou com vitória contra o Palmeiras, né? Depois perdeu com o Botafogo. Na última rodada acho que empatou, né? E agora foi derrotado pelo Bragantino lá no Castelão. Gol marcado pelo Ítalo. Está jogando muito bem o camisa 10 da equipe do... agora eu posso estar falando besteira, ele é o camisa 10, né? Não, camisa 15 da equipe do Bragantino. Um cara que tá no time desde a conquista da Série B, né? Desde que o Bragantino subiu para a Série B, o Ítalo já estava lá. E eu não esperava que ele fosse titular por tanto tempo, né? Na verdade, ele não foi titular enquanto o Claudinho estava, por exemplo. Mas hoje ele é um dos principais jogadores ali do Bragantino, jogando muita bola, fazendo muito gol, né? Fez o gol da vitória aí do Bragantino para cima do Ceará no Castelão, um resultado que não esperava. Estava esperando empate, talvez. O Bragantino venceu. Eu estava esperando empate com gols, o Ceará não conseguiu marcar. O Bragantino que vai ser agora patrocinado, né? Os seus uniformes serão feitos pela New Balance. Eu não sei se isso vai ser para toda a franquia Red Bull, mas deve ser, né? Deve ser para toda a franquia Red Bull agora, fechado com a New Balance. É o primeiro time no Brasil a ter uniformes produzidos por eles. A camisa ficou bem bonita. O Atlético Mineiro foi até Goiânia enfrentar o Goiás e empatou em 2x2. Mais um tropeço do Galo, empatou na última rodada com o Curitiba, que é um candidato a rebaixamento, empata com mais um candidato a rebaixamento, que é o Goiás. O Galo, que é talvez o principal candidato ao título, defende o título, atual campeão, um empate que não podia acontecer, né? E o Galo, indo por cima, abriu o placar, saiu na frente, gol do Hulk, e fez 2x0, né? Tomou empate. Não podia acontecer isso. Resultado ruim para o Atlético Mineiro. A sorte é que Flamengo e Palmeiras também empataram e até agora estão um pouco patinando no campeonato. Né? Para todo mundo vence aqui, empata ali, perde ali. O Galo ainda não perdeu. O Flamengo já perdeu, o Palmeiras já perdeu, já ganharam e empataram também. O Galo até agora foram 2 vitórias e 2 empates. Né? O Cuiabá empatou em 1x1 com o Atlético Goianiense. O Atlético saiu na frente, né? Acabou cedendo empate. E o Botafogo empatou em 1x1 com o Juventude no estádio Newton Santos. A torcida vaiou bastante a equipe do Botafogo. Deu uma treta entre Mauro César Pereira e Felipe Neto no Twitter. O Mauro César criticando a torcida por vaiar o time que está em construção e cheio de reforços, ainda não está entrosado, sei lá o quê. Felipe Neto foi lá, xingou ele, mandou ele tomar naquele lugar. E aí o Mauro César respondeu e parou por aí. É um tropeço do Botafogo, né? Eu esperava uma vitória.
ele ainda por cima saiu perdendo o jogo, mas conseguiu chegar ao empate com gol de pênalti. O Corinthians, que lidera o campeonato nesse momento, né, venceu por 1-0 o Fortaleza com gol contra do Matheus Jussa. Corinthians está lembrando um pouco o time do Carille, né? Gol contra, 1-0, gol de pênalti e gol contra. O Carille está no Atlético Paranaense, o Corinthians aí sob o comando do Vitor Pereira português, o Gás. Corinthians vence e segue na liderança por enquanto. Coritiba venceu por 3-2 o Fluminense, um jogaço no qual o Fluminense abriu 2-0, 2 gols do Ganso, jogando muito bem. Jogo no comando do Marcão, né, como técnico interino. O Fluminense já acertou um novo treinador depois da saída do Abel Braga, e esse treinador é o Fernando Diniz, e ele vai assumir o time nessa semana aí para comandar na Sul-Americana, né? E essa vitória por 3-2 Coritiba de virada foi algo jogaço, incrível, mas poderia ter saído antes, né? Acabou saindo nos últimos minutos ali do terceiro gol do Coritiba, mas já tinha chegado forte, o Fábio foi exigido. Tropeço do Fluminense também, estava com o jogo na mão e deixou escapar o resultado, não levou nenhum ponto para casa, saiu com a derrota. Aí o Muralha falhou no primeiro gol do Ganso. O Ganso falou assim: olhou de longe, o Muralha tá no gol, vou chutar aqui. Chute fraco, o Muralha aceitou. Muralha sendo Muralha, mas Léo Gamalho salvou ele de ser o culpado da derrota do Coritiba. Léo Gamalho, o herói da vitória do Coxa, marcou 2 gols. O outro gol foi marcado pelo Andrei, ex-Vasco, e teve a lei do ex-Ival, que funciona tão bem quanto a lei do ex. Mas não é muito popular porque eu que inventei. Internacional e Avaí 0-0. O tropeço do Inter também não venceu. O Avaí em casa é brincadeira, né? Terceiro jogo do Mano Menezes, primeiro empate, né? 3 jogos, 2 vitórias e um empate. As 2 vitórias tinham sido por 1-0, né, contra o Fluminense na rodada passada. Foi o jogo. Não foi da demissão do Abel. A demissão do Abel foi na Sul-Americana, né? Depois venceu na Sul-Americana por 1-0 também. Achei que ia ser de novo o alemão ia marcar, escalei no Cartola, mas não fez gol. E por fim, o São Paulo ganhando hoje 2-1 do Santos. São Paulo sai na frente no primeiro tempo e com o gol do Caleri. Eu acho que o João Paulo poderia ter defendido a bola foi meio em cima dele praticamente, ele não defendeu. Mas o cruzamento do Patrick, que não teve tanta chance ainda nessa temporada, né? Não é titular, hoje foi. O Rogério Ceni que não estava ali na beira do campo, né? Estava suspenso. E o Patrick dá assistência para o Caleri. O gol saiu aos 10 minutos do primeiro tempo. Eu acho que o João Paulo poderia ter defendido. Assim como no gol do Santos, gol de empate do Marcos Leonardo, gol esquisitíssimo. Gol bizarro. Eu acho que o Jandrei poderia ter saído um pouco melhor do gol e ter abafado. E a zaga também poderia ter se posicionado um pouco melhor. A bola passou e o gol foi simplesmente bizarro. Mas gol é gol. O Marcos Leonardo, no dia do aniversário dele, fez esse gol aí de presente para a torcida do Santos. Ou presente para ele mesmo, porque para a torcida do Santos não adiantou muita coisa, porque o Santos saiu derrotado no final. O gol na reta final do jogo saiu um pênalti a favor do São Paulo, que foi pênalti mesmo, bola no braço do zagueiro do Santos. E não tem contestação que a bola bateu no braço, que foi pênalti, mas teve no lance do pênalti, né? O Alisson disputa a bola na lateral com o Wellington, eu acho, na lateral esquerda do São Paulo. Não, o Wellington é o lateral do São Paulo agora. Caramba, como é o nome dele? Jogou bem, cara. Esqueci o nome dele. Lucas Pires. Lateral esquerdo do Santos. Ele disputa a bola e aí o juiz dá o lateral, o Bandeira dá o lateral para o São Paulo. Só que na minha percepção, né, vendo pela TV, foi lateral para o Santos. O Alisson tira a bola dele,
e joga ela para lateral. E eu até acho que a bola não tinha saído toda. O Alisson poderia ter continuado a jogada. Não, ele pega a bola na mão para cobrar o lateral. A bola tem que sair toda para ser marcada, né? O arremesso lateral, o escanteio, seja lá o que for. A bola tem que sair inteira, não é só um pedaço. Mas o Alisson quer o lateral. Não espera tentar sair jogando. Se a bola saiu, foi lateral pro Santos. Não foi para ela. Não teve toque do jogador do Santos depois que o Alisson tirou. Então, deveria ter sido dado lateral para o Santos e a jogada provavelmente não seguiria daquele jeito e não teria o pênalti. Então, o torcedor do Santos está com toda a razão para mim de reclamar. Mas é isso, né? O pênalti foi. O Luciano bateu muito bem, não deu para o João Paulo defender. O Luciano beija o escudo do São Paulo na comemoração e a torcida vai à loucura. A torcida estava pedindo já para colocar ele no jogo, né? O Luciano acho que está jogando bem abaixo do que ele poderia estar jogando, né? Mas mesmo assim eu acho que ele deveria ser titular no lugar do Éder, que não jogou bem hoje. Aliás, não joga bem com frequência, né? Ele fez o gol lá contra o Bragantino na rodada passada, mas não vejo, não entendo porque que o Éder é titular e às vezes até capitão, né? No time do Santos também a escalação, né? O elenco do Santos esse ano tá bem fraco, né? Comparado às últimas temporadas que já não era tão forte assim, mas foi um time que chegou na final da Libertadores 2020, ainda tinha metade do time de 2021 e sofreu mesmo assim. 2022 vai ser isso, o Santos vai brigar para não cair. Eu acho. Pode surpreender ir para a Libertadores, porque pode surgir da base do Santos 2, 3 jogadores e resolver o time, como é o caso do Marcos Leonardo, pode surgir outros. Esse Lucas Pires aí, não sei se ele é da base, mas é bom. É, da base sim, eu acho, né? 21 anos. Bom jogador, fez uma boa partida hoje, assim como o Elton, também lateral do São Paulo. Acho que é uma esperança aí para o Santos, mas o Felipe Jonathan, que é o lateral esquerdo, estava sendo criticado já jogando na lateral esquerda, jogando mal, jogando no meio campo então, cara, segundo volante, nossa, jogou muito mal também. O Madison é um cara que se destaca ofensivamente, mas hoje não acertou nada. E o Ricardo Goulart foi contratado como a principal esperança do Santos na temporada, não é titular, não está jogando bem. Mas é isso aí. Vitória do São Paulo. O Santos e o São Paulo têm um problema igual, muito parecido, né? Que é não conseguir vencer jogos fora de casa. O São Paulo venceu agora na Sul-Americana na última quinta-feira, né? Mas aqui no solo brasileiro está complicado contra times do mesmo tamanho. E o Santos não vence fora de casa há 8 jogos. Teve um campeonato paulista muito difícil, né? Não se classificou para as finais de novo e brigou para não ser rebaixado lá. No brasileiro, a realidade deve ser a mesma. Agora, para o São Paulo, eu acho que é um time que pode ganhar a Sul-Americana, pode tentar a Copa do Brasil, que é o principal objetivo do time, que é um título que não tem ainda. O Santos pode nos surpreender, como eu falei antes. Mas é isso. Eu falo isso toda hora. Né? Olha, vejamos como está então a classificação. Eu não fiz isso nas outras rodadas, mas agora na quarta rodada a gente pode começar a contar. Né? O Corinthians tem 9 pontos. Nas 4 partidas ele teve 3 vitórias e um empate, né? Segue invicto e liderando o campeonato. E eu falei que o Atlético Mineiro deu sorte, que Flamengo e Palmeiras oscilaram mais do que ele, né? Perderam alguns jogos e empataram, né? Os dois um contra o outro. Mas o Corinthians também é um candidato a título. O time do Corinthians é bom, está se acertando e pode sim ser campeão. Só que na questão de elenco ele tem menos do que os outros. Eu acho que o Corinthians tem mais chance nos mata-matas. E perdeu um grande jogador por sequência da temporada, que é o Paulinho. Não tem data para o Paulinho voltar. Sofreu uma lesão nesse jogo contra o Fortaleza aí domingo. E talvez ele nem volte a jogar nesse ano. Né? É um desfalque aí para o time do Corinthians. Embora ele não estivesse sendo titular,
é um grande jogador e eu tenho certeza que ele viria a ser titular ainda durante a temporada, mas pelo visto não vai jogar mais esse ano. É um desfalque aí para o Timão, mas que segue na liderança até essa quarta rodada com 9 pontos. Em segundo lugar também o Bragantino com 8 pontos, assim como o Atlético Mineiro. Em quarto lugar o Coritiba com 7, né? Tem um bonde dos times com 7, que é vários times com 7 pontos. Caiu aqui. Não vai ter corte não. Né, além do Coritiba com 7, tem o São Paulo com 7, o Santos também com 7, o Cuiabá em sétimo com 7, o Internacional e Avaí também com 7 pontos. Com 6 pontos tem apenas o América Mineiro. Em 11º ali está o Palmeiras com 5 pontos, assim como Flamengo e Botafogo. Com 4 pontos, isolado ali o Fluminense em 14º. Ceará, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense tem 3 pontos. Goiás e Juventude tem 2 e o Fortaleza ainda não fez nenhum ponto, está com 0. Começo de campeonato bem diferente do ano passado aí para o Fortaleza. Hein? Ano passado liderou por algumas rodadas no começo, né? E esse ano ele começa na lanterna, essas 4 primeiras rodadas sem somar um ponto sequer. Situação complicada também na Libertadores para o Fortaleza, ganhou o primeiro jogo na quarta-feira passada, precisa ganhar de novo agora para tentar se classificar para o mata-mata, mas é outro time que não pode esquecer o Campeonato Brasileiro. Né? A mesma coisa que eu falo do América, o América conseguiu aí fazer os seus 6 pontos já nesses 4 primeiros jogos. O Fortaleza não fez nenhum. E perder para o Corinthians, normal. Com gol contra, eu acho, né, que não deveria acontecer, porque tem empatado se não fosse gol contra. Mas teve derrota para o Cuiabá em casa, teve outros jogos aí que o Fortaleza poderia ter saído melhor. Tem um jogo adiado contra o Ceará, tem que lembrar então que o Fortaleza tem um jogo a menos. Então ele poderia ter mais pontos aí, ter somado alguma coisa nesse jogo contra o Vozão, né? Até porque o aproveitamento do Fortaleza na temporada contra os times do Nordeste está excelente. É campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste também. É isso aí, essa foi a quarta rodada do Campeonato Brasileiro.